Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFOTME e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar de Libertadores de 2024. Enfim, né? Chegou a Libertadores atual, né? E novamente tivemos um campeão inédito, né? Ano passado tivemos o Fluminense, né? E esse ano o campeão de 2024 foi o Botafogo, sim, o Botafogo Futebol e Regatas, né? E sacramentando também um tricampeonato seguido do futebol do Rio na Libertadores, né? Porque o Flamengo ganhou em 2022, né? O Fluminense ganhou em 23 e o Botafogo em 24, né? O futebol do Rio aí mostrando sua força, né? Depois de vários e vários anos, né? No ostracismo, né? Voltando aí com força, né? Com os times do Rio mais fortes, né? Flamengo sempre mais forte e depois Fluminense, né? Chegando a ser forte, agora o Botafogo, né? Enfim. O Botafogo, né? Aliás, começou em 2024 lá na pré-Libertadores, né? Por quê? Em 2023 o Botafogo teve aquela queda histórica no Brasileirão, né? Após liderar quase todo o campeonato e aí o time desgringolar de uma forma impressionante. Tanto que nem vaga direta o Botafogo pegou e o Botafogo terminou em quinto, né? O que teve que jogar a pré-Libertadores, né? E em 2024 o Botafogo chegou meio desacreditado, né? Portanto, né? Antes eu duvidava, né? Que aquele time fosse tão longe, né? E tinha os fantasmas e tudo mais, né? Mas eu vou já antecipar aqui, né? Durante o ano todo o Botafogo investiu pesado, né? Para parar de dar essas refogada, né? Enfim, e o time investiu mais forte, né, em 2024. Trouxe jogadores ali interessantes ali como o Luiz Henrique, né, que estava na Espanha. Trouxe o campeão do mundo pela seleção argentina, o Thiago Almada. Trouxe lá das Arábias, né, o Igor Jesus, né, um centroavante ali. Trouxe outros nomes ali interessantes, como Alex Telles, né, que geralmente é convocado pela seleção brasileira, né, e fora outros ali nomes interessantes, como Alexander Barbosa, né, o goleiro John, né, que estava afastado ali no Santos, no Inter, né, e enfim, o Botafogo montou um time mais forte, mais cascudo do que no ano anterior, né? E o elenco se tornou forte durante o ano, né? Tanto que eu tô já tá falando, né? Primeiro e segundo semestre e tal. E ainda teve troca de técnico, né? Que a gente já vai falar. E é isso, né? O Botafogo começou a fase preliminar, né? A pré-Libertadores com o Thiago Nunes ainda de técnico, né? O Botafogo estreou contra o Aurora da Bolívia, né? O time empata 1-1 na Bolívia, porém no Newton Santos goleia 6-0. Aí na fase seguinte, né, o Botafogo encarou o Bragantino, né? Nesse meio tempo o Thiago Nunes saiu por conta dos maus resultados, né? E o interino ali assumiu o time. E o Botafogo mostrou força contra o Bragantino, né? O time venceu no Newton Santos 2-1 e segurou o empate, né? 1-1 em Bragança e entrou na fase de grupos, né? E o Botafogo foi alocado num grupo, né? Até equilibrado ali, até perigoso, que tinha o Júnior Barranquilla, né? Da Colômbia, a LDU de Quito, né? E o Universitário do Peru. Nesse período, né? O Botafogo trouxe um técnico, né? A diretoria liderada pelo americano John Textor, né? Acertou com o português Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge só estreou na segunda rodada, né? E o Botafogo começa mal a fase de grupos, né? O time perde o primeiro jogo, perde o segundo jogo, a estreia do Arthur Jorge. E, né? E ali o time se complica de vez, né? Porque aí precisaria, né? Fazer o quê? 9 pontos e um empate, né? Teria que ganhar pelo menos 3, né? E empatar 1, ou ganhar 2 e empatar 3, né? E precisaria fazer muita conta, né? E não é que o Botafogo conseguiu reagir, né? O time reagiu, foi ganhando seus jogos ali, né? E na última rodada empatou sem gols, né? E acho que foi com o Júnior Barranquilla. E assim se classificou para as oitavas, né? Terminando em segundo lugar no seu grupo, né? Ou seja, se o Botafogo ficou em segundo e na classificação geral ficou em 14º, ou seja, o Botafogo só jogaria o segundo jogo em casa se encarasse São Lourenço ou Colo-Colo, né? Porém, o sorteio, né, os dois últimos aí que eu falei foram sorteados pro lado de lá, né? Enquanto o Botafogo ficou pro lado da direita. E com isso, né, o Botafogo decidiria sempre o jogo de volta fora de casa, né?
Só que nesse período aí o Botafogo tinha se entrosado, estava jogando um futebol interessante ali, um futebol de pegada, de eficiência e até às vezes um futebol bonito. Porém, muitos ainda não acreditavam naquele time, né? Porque nas oitavas, né, houve sorteio e o Botafogo encarou nada mais, nada menos que o Palmeiras, né? O todo poderoso Palmeiras, cheio de tradição e sempre com um time resiliente, né? E os botafoguenses ainda tinham um trauma do Palmeiras, né? Por conta de 2023 e tudo mais, né? Só que os traumas começaram a se apagar nesses jogos, né? Importantes. No jogo de ida no Newton Santos, o Botafogo ganha de 2-1, né? Um jogo pegado ali e tal. E na volta em São Paulo, né, o Botafogo mostra força, né? Cala o caldeirão do Allianz Parque, né? Chega a abrir 2-0 e tudo parecia definido, né? Porém, o Palmeiras mostrou força e empatou em 5 minutos, né? Diminuiu aos 41, empatou aos 44 e o Palmeiras foi com tudo, né? E aos 48, 49 o time chega a virar o jogo. Porém, por sorte do Botafogo, o Gustavo Gomes ajeitou com a mão ali, e aí o VAR foi acionado e o gol foi anulado. Mas ainda teve a última emoção ainda, né, com uma falta frontal pro Palmeiras e o Gabriel Menino chutando e a bola batendo na trave, enfim. E aí, quando o juiz apitou o fim do jogo, né, os botafoguenses ficaram aliviados, né. Pensaram, ufa, espantamos o fantasma de 2023, né. Enfim, aí o Botafogo avançou e foi para as quartas encarar o São Paulo, né? Outro tricampeão da Libertadores, né? Assim como era o Palmeiras, outro time tradicional, tudo mais, né? E o São Paulo, e mais uma vez o Botafogo decidiria o jogo de volta fora, né? No jogo de ida no Newton Santos, o Botafogo dominou o jogo por completo, né? Quase por completo. O time teve várias chances de fazer o gol, mas não fez, né? A verdade é que o Botafogo era para ter enfiado uns 3, 4-0, né? Sendo realista. Porém, o time pecou nas finalizações. O São Paulo jogou para se defender e conseguiu um empate sem gols. E muitos achavam que o São Paulo ia classificar, né? No jogo de volta no Morumbi, lotado e tudo mais, né? Porém, isso só ficou no achismo, né? No jogo de volta, o Botafogo mostra força, né? Mesmo com o estádio hostil, né? Do Morumbi. O time abre o placar, porém leva um empate, né? Perto do fim do jogo ali com o Caleri, né? E o jogo acaba empatado 1-1 e vai para a disputa de pênaltis, né? E nas cobranças da marca da Cal, o Botafogo elimina o São Paulo nos pênaltis, né? O goleiro John pega uma cobrança ali e tal, e o Glorioso elimina mais um tricampeão, mais um time de camisa ali. E chegava à semifinal da Libertadores, né? E voltava a uma semifinal depois de mais de 50 anos, né? Desde 73, né? As melhores campanhas do Botafogo até então tinham sido em 63 e 73, e o Botafogo se igualava até então a essas duas campanhas, né? E na semifinal, o Botafogo encarou o Peñarol do Uruguai, né? Esse daí com 5 Libertadores na bagagem, né? Mas tradição, né, pouco importava pro Botafogo, né? O Botafogo estava entrosado, estava embalado, estava num momento ali de confiança extrema. E no primeiro jogo no Newton Santos, né, no famoso tapetinho, o Botafogo sofreu no primeiro tempo, não conseguia se encontrar, achar espaços ali, né? Do Peñarol bem fechado, bem postado. Porém, no segundo tempo, o time conseguiu, né? Quando abriu, fez o primeiro gol e abriu a porteira, né? E o Botafogo deitou, né? Deu show contra os uruguaios e enfiou 5-0, né? Uma das goleadas históricas, assim, numa semifinal, né? E praticamente selava sua vaga na final. Em Montevidéu, o Botafogo até jogou com um time meio alternativo, né? Perdeu de 3-1, é verdade, mas a vaga já estava garantida, né? Convenhamos, né? E na final, né? Um mês depois, o Botafogo encarou outro brasileiro, né? Na decisão, o Atlético Mineiro, né? Atlético que já tinha um título de Libertadores, né? Lá em 2013 e tal. E era uma final única, né? Em Buenos Aires, né? No Monumental de Núñez, né? E uma final que provavelmente ia ser histórica, né? Que de fato foi, né? O jogo começa tal e com 30 segundos de jogo o Gregory acerta o pé ali alto ali no jogador do Atlético e o juiz não hesita, né? E vai lá e expulsa o jogador do Botafogo e o Botafogo, né? Com menos de 1 minuto fica com 1 a menos, né? Aí todo mundo pensa, pronto, né? O Atlético vai deitar e vai fazer a festa, né? Com 1 a mais e tal. Né? O Botafogo já se complicou, enfim. Né? E quem esperava uma pressão daquelas do Atlético se enganou, né? O Botafogo, mesmo com 1 a menos, seguiu com o mesmo time, né? Se postou bem, né? E o Atlético até ensaiou uma pressão ali e tal, mas sem levar muito perigo.
E o Botafogo conseguiu a proeza ainda, né? Nem conseguiu a proeza, mostrou força de abrir 2 gols ainda no primeiro tempo. O primeiro gol foi ali num lance começado pelo Luiz Henrique e tal, com o Almada e tal, e que terminou no gol do Luiz Henrique, né? Olha a coincidência aí do Botafogo, né? Camisa 7, né? Sempre tem aquela mística da camisa 7, né? O Botafogo faz 1-0 com o Luiz Henrique, né? O Pantera Negra. E minutos depois o Botafogo ganha um pênalti, né? Que o Everson do Atlético faz em cima do jogador do Botafogo, né? O Alex Telles, camisa 13, né? Número histórico do Zagallo, né? Que foi ídolo no Botafogo, faz 2-0 de pênalti. E, né, o Botafogo mostrava força, né? Mostrava talento e mostrava que mesmo com 1 a menos o time conseguiu se jogar melhor, né? E aí veio o intervalo, veio o segundo tempo e o Atlético diminui logo a 2 minutos de jogo, né? E, e aí o Atlético botou pressão, né? O Milito, até o técnico do Atlético, botou vários atacantes e o Galo só pressão, pressão, pressão. Né? O John fez defesas, teve lances ali que o Vargas perdeu 2 gols feitos, né? Que poderia ser o 2-2 ali. E aí o Botafoguense, né, rezando para que o jogo acabasse logo, né? E aí o juiz deu 7 minutos de acréscimo e no último lance do jogo, né, o Júnior Santos, que tinha entrado, fez a jogada do terceiro gol, ele rolou pro Matheus Martins, que escapou a bola voltou pro Júnior, que fuzilou e fez 3-1 Botafogo. E assim o Botafogo se sagrava campeão da Libertadores pela primeira vez, um título histórico, heróico, né? Pela forma que o time jogou, né? 90 e tantos minutos mais os acréscimos, né? Com 1 a menos. E um título que coroou, né? Esse elenco, né? Que chegou desacreditado, né? Uma boa parte do elenco ainda estava, né, naquele time de 2023, né? E um título que lavou a alma, né? Do botafoguense, né? O botafoguense estava sedento por um título expressivo há várias décadas, né? Porque o botafoguense lembrava, né? Pô, 29 anos, né? Desde o último título expressivo eu só sofri, só levava pancada, né? Eu só ganhei aqui, né? O botafoguense, né? Eu só ganhei Campeonato Carioca, um Rio-São Paulo e o resto só carioca, 2 Série B. E o resto era só vexame, só tristeza, só, né? Botafogueada, né? E, enfim, aí esse título da Libertadores lavou a alma do glorioso, né? E um título histórico que vai ficar por anos, né? Vai ser contada por anos, né? Esse título heróico do Botafogo, né? É um título que, acho que se não me engano, foi um dos primeiros, né? De um time que veio da pré-Libertadores, para vocês terem ideia, né? Mas enfim, galera, bom, vamos falar do time base do Botafogo, né? Que tá na mente de todo mundo ainda, né? O time base era John no gol, a defesa era Vitinho, né? Embora nas finais aí, nos últimos jogos, o Matheus Ponte, né? Virou titular porque o Vitinho se lesionou. A defesa era Alexander Barbosa Bastos, né? Só que na reta final ele se lesiona e o Adrielson entra no lugar dele. E Alex Telles, né? Meio campo com Gregory, Marlon Freitas, né? E Marlon Freitas, e aí praticamente um quarteto, né? 4 atacantes, né? Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada, né? E o técnico, né? O Arthur Jorge, né? Que chegou desacreditado também, né? No meio do ano, ali quase no meio do ano, mas o Arthur mostrou que é um técnico vitorioso, né? Mostrou que conhece muito futebol, né? E tem muito dedo dele, né? Principalmente na decisão da Libertadores, né? Tipo, se fosse um técnico brasileiro, já teria tirado um atacante e botado um zagueiro, né? Naquela expulsão. Mas o Arthur Jorge manteve o mesmo time, só ajeitou ali as peças ali e tal, e o Botafogo seguiu tinindo, né? Mesmo com 1 a menos, enfim. Enfim, agora vocês vão ficar com os gols dessa final, né? Pra vocês matarem a saudade, né? Pra quem já tá com saudade. E a gente já volta pra falar de mais coisas, né? Temos que falar dos brasileiros e a participação do Botafogo no Mundial Intercontinental, né? Enfim, roda aí. Diária, aí o Almada vai tentar aquela infiltração do lado esquerdo, tá na área o Almada, tocou pro Luiz Henrique, tentou o drible, trouxe pro pé direito, arrumou pro Marlon, bateu cruzado, desvio, voltou Luiz Henrique! Gol! Atenção, meus amigos do Brasil, Luiz Henrique está de joelhos, Telles concentrado, respirou fundo, Everson tá no meio do gol. Aí você tem a expressão do Alex Telles autorizado, Telles bateu, gol!
segundo tempo. E vem bola do Hulk. Na segunda trave agora, o toque de cabeça. Gol! 30 segundos para o fim do tempo normal. Olha o Júnior Santos, que lance! Matheus Martins pedindo. Júnior Santos cruzou, Matheus Martins voltou para o Júnior, bateu! Gol! Do futebol brasileiro, derrotando de forma indiscutível um gigante, o Botafogo, na aula de futebol na Libertadores. Reluz a estrela solitária, o glorioso levanta a taça de campeão da América. Bom, vocês viram os gols aí, né, dessa decisão histórica no Monumental de Núñez, né, agora vamos falar dos brasileiros, né, e temos que falar logo porque o vídeo já tá ficando grande, eu não quero fazer 2 vídeos não. Vamos começar pelo Atlético Mineiro, né, o Atlético Mineiro chegou como um dos favoritos ao título, né, da Libertadores, né, nesse período, né, o Galo teve troca de comando, né, o Luiz Felipe Scolari, que não estava mais entendendo a mesma língua dos jogadores, foi demitido ali, aliás, às vésperas das finais do estadual. E aí o Diego Milito, né, que estava sendo um técnico promissor ali na Argentina, foi contratado, né. Aí na fase de grupos o Galo se classificou sem sustos, né, sendo líder da chave. E aí o time começou a jogar um futebol envolvente em alguns momentos, né. Quando viu que as coisas começaram a apertar, né, o time começou a sofrer com lesões de jogadores e outras coisas, o Milito passou a pegar um Atlético de um time envolvente, um time mais copeiro, né, mais competitivo, né. Nas oitavas o Galo foi sorteado e jogou contra o São Lourenço da Argentina, empatou fora 1-1 e ganhou em casa 1-0. Nas quartas o Atlético encarou o Fluminense, né, o atual campeão. O Atlético perde no Maracanã 1-0, porém na Arena MRV, né, o Atlético não deu chances por Flu e venceu de 2-0. E aí na semifinal o Galo encarou o River Plate, né, o forte River Plate. Na Arena MRV o Atlético praticamente fica perto da final a enfiar 3-0 no River. E na volta, né, no Monumental, né, mesmo com todo o caldeirão feito pela torcida do River, né, com uma grande festa antes do jogo e tal, de fogos, né, aquela festa raiz, né, que relembrou aquelas festas antigas, né, o Atlético suportou bem a pressão do River, empatou sem gols e foi para a final contra o Botafogo, né. E na final contra o Botafogo, todo mundo já sabe, né, nem com 1 a mais o Atlético soube aproveitar e perdeu o título, né, e foi vice-campeão, né. O Galo perdeu a chance, né, de ser um bicampeão e acabou, né, ficando com o vice. Agora chegamos no Bragantino, né, o Red Bull Bragantino. O Bragantino jogava a sua segunda ou terceira Libertadores, se não me engano. Acho que era a segunda, né? Enfim, a terceira, perdão. E o Bragantino decepcionava, né? O time jogou a pré-Libertadores. O Bragantino até eliminou o Águilas Douradas da Colômbia, só que nos pênaltis, né? Depois de 2 empates. Porém, contra o Botafogo, o time deu adeus, né? Perdeu e empatou e deu adeus e ficou por isso mesmo, né? O Bragantino, né, não mostrou que veio, quer dizer, estreou, fez 4 jogos e sequer ganhou um jogo sequer, né? Enfim, agora vamos falar do Flamengo, né? Flamengo com um time forte, como todos sabem e tal. O time oscilou na fase de grupos, né? O time esteve perto de ser eliminado algumas vezes, porém o Flamengo ele venceu seus últimos jogos e classificou em segundo, né? Nas oitavas o Flamengo encarou o Bolívar, aliás reencontrou o Bolívar, né? Que foi o mesmo do grupo, e eliminou os bolivianos, né? Ganhando de 2-0 no Rio e perdendo lá 1-0. Porém o Flamengo deu adeus nas quartas, né? Encarou o Peñarol, né? O Flamengo perde do Peñarol no Maracanã, empata sem gols no Uruguai, o Flamengo deu adeus, né? O que foi um vexame, né? Porque o Peñarol não era mais aquele Peñarol de antigamente, né? E o Flamengo, mesmo com todo o poderio, não fez nada nos 2 jogos e foi eliminado merecidamente, né? O que ocasionou depois, né, a demissão do Tite, né? Que já estava em vias de ser demitido, né, pelo mau futebol.
e o Adenor foi demitido, né? Porém, o Flamengo acabaria salvando o ano de 2024, né? Quando o Felipe Luiz assumiu, né? Mesmo novato e tal, e o Flamengo ainda ganharia a Copa do Brasil, né? Agora chegamos no Fluminense, o atual campeão, né? E o Fluminense, né, teve um 2024 muito atípico, né? O time oscilou na fase de grupos, né? Porém, o Fluminense avançou sem problemas, né? Mesmo tendo um grupo fraco, né? No seu currículo, né? Porém, o time não mostrava o mesmo futebol do ano passado, né? Nas oitavas, o Fluminense encarou o Grêmio, né? O Flu perde de 2-1 em Curitiba, né? O Grêmio estava mandando jogos fora de Porto Alegre por causa das enchentes, né? Só que no Maracanã, o Fluminense vence também 2-1 e elimina o Imortal nos pênaltis, né? Nas quartas, o Flu encarou outro brasileiro, né? O Atlético, né? O Galo. Só que dessa vez não deu pro Fluminense, né? O Flu até ganhou por 1-0 na ida, porém o time não jogou nada no jogo da volta e foi eliminado perdendo de 2-0 e dando adeus ao sonho do Bi, né? Agora vamos falar do Grêmio, né? O Grêmio que teve muitos problemas, né? Por conta das enchentes no sul e tal, né? O Grêmio esteve perto de ser eliminado, né, na fase de grupos, porém o time reagiu e mesmo com jogos adiados o Grêmio conseguiu vencer, né, e se classificou assim na ponta do laço. Só que nas oitavas o Grêmio encarou o Fluminense, né, o atual campeão. O Grêmio até vence em casa, né, entre aspas, né, por 2-1, porém perde pelo mesmo placar e perde nos pênaltis e o tricolor imortal deu adeus, né, ao sonho do Tetra, né. Agora chegamos no Palmeiras, né? O Palmeiras sempre forte, sempre competitivo, como todo mundo sabe, né? O Palmeiras de Abel, né? Na fase de grupos, o Palmeiras encarou um grupo até complicado com o São Lourenço, né? O Del Valle do Equador e o fraco Liverpool, né? Do Uruguai. E o Palmeiras não deu chances, né? Para os adversários, terminou na liderança, né? do grupo, né? Só que o Palmeiras deu adeus já nas oitavas, né? O time encarou o Botafogo, né? E mesmo sendo até favorito, né? Por conta da força, da tradição que tinha, o Verdão deu adeus, né? O Palmeiras perdeu no Rio. O Palmeiras, no jogo de volta no Allianz, perdia de novo, conseguiu até buscar um empate, poderia ter até virado ali, só que o gol do Gomes foi anulado porque ele ajeitou com a mão, né? E o Palmeiras deu adeus nas oitavas, né? E foi um adeus rápido, né? Porque desde 2017 que o Palmeiras não caía tão cedo, né? Vamos dizer assim, né? Porque nos anos seguintes o Palmeiras sempre chegava mais longe, né? No máximo semifinal, final, né? Enfim. Foi a pior participação também do Abel, né? Com o Palmeiras na Libertadores, né? E por fim chegamos no São Paulo, né? O São Paulo de volta na Libertadores, né? Por conta do título da Copa do Brasil do ano anterior. O São Paulo começou um grupo até razoavelmente fácil, né? Porém o time começa mal o grupo, depois com a chegada do técnico Zubeldia, o tricolor reage e se classifica sem sustos, né? Sendo líder do grupo. Porém o São Paulo encarou nas oitavas o Nacional do Uruguai, empatou sem gols no Uruguai e no Morumbi venceu 2-0. O triste foi o jogo na volta, né? Onde o jogador esquerdo, né, do Nacional do Uruguai desmaia em campo no Morumbi. Ele é levado para o hospital às pressas, né? Porém, o jogador uruguaio até resistiu uns dias, porém acabou falecendo, né? Mais uma vez, o Morumbi, né, sendo um palco de uma morte de um jogador, né? Lembrando que há 20 anos atrás teve aquela morte do Serginho, né, do São Caetano, né, no São Paulo e São Caetano, né? Nas quartas, o São Paulo encarou o Botafogo, né? O São Paulo suportou a forte pressão do Botafogo no Engenhão, empatou sem gols, porém, mesmo no Morumbi, com toda a força da torcida, o tricolor empatou de novo e foi eliminado nos pênaltis, né? Para decepção da sua torcida, né? Que esperava que o time passasse e, quem sabe, embalasse rumo à semifinal e final, né? E o tricolor deu adeus assim à Libertadores, né? Enfim, galera, vamos falar rapidinho da Copa Intercontinental, né? Um novo torneio que a FIFA inventou aí, né? Conseguiu ressuscitar esse nome aí, enfim. Eu acho que eu falei já nos vídeos anteriores, né? De Libertadores, se não me engano. Lembrando que vamos ter 2 mundiais, né? Vamos ter o Super Mundial em 2025, né? Com os campeões dos últimos anos, enfim. Agora vamos falar dessa Copa Continental aí. O Botafogo, como campeão da Libertadores, estreou, né? Nas quartas de final contra o Pachuca, né? Do México, campeão da Conca Champions, né? O Botafogo já lesado, né? Por conta de muitos jogos, maratona pesada e calendário enxuto, né?
O Botafogo, por exemplo, foi campeão brasileiro no dia 8/12, teve que jogar já esse campeonato no dia 11, né? E o time já sem perna, sem fôlego, né? E viagem e tudo mais. O time jogou com um time meio alternativo e acabou engolindo pelo time mexicano que venceu por 3/0. E o Botafogo já estreou e deu adeus, né? A esse Mundial. Porém, o ano de 2024 do Botafogo já é histórico, né? Ganhou a Libertadores, né? E ganhou o Brasileiro. E já está marcado para sempre, né? Na história do Botafogo, né? Esses 2 títulos, né? Que o Glorioso conseguiu. Eu tô gravando esse vídeo antes do campeão desse campeonato terminar, né? Mas eu vou chutar aqui. O campeão será o Real Madrid, né? Que já tá na final, né? Já tá como finalista esperando o vencedor de Al-Ahly e Pachuca, né? Mas mesmo com os problemas, mesmo se ele tiver com um time alternativo, o Real Madrid, né? Vai ser campeão, tá? Se não for campeão, eu queimei a língua, tá? Mas eu já adianto que o Real Madrid vai ser campeão, né? Desse campeonato aí, tá? Porque eu tô prezando pela lógica, né? Pela lógica, o Real Madrid será campeão, né? Só se acontecer uma zebra daquelas, enfim. Mas o Real Madrid provavelmente será o campeão desse campeonato. Enfim, galera, espero que tenham gostado, tá? Comenta aí, dê um like, compartilha o vídeo, é isso aí. Falou!